Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grafos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre grafos com pesos negativos. Depois vamos falar do problema de encontrar o caminho mínimo entre todos os pares de vértices do grafo. Vamos olhar para uma técnica de programação dinâmica que vai fazer isso e ver o algoritmo de Floyd-Warshall que implementa essa técnica. Então, vamos começar olhando para um problema de grafos com pesos, né? E a gente encontrar o caminho mínimo entre dois vértices. E a gente já viu que o algoritmo de Dijkstra faz isso muito bem. Mas o problema que a gente quer falar hoje é encontrar não o caminho mínimo entre um par de vértices, mas entre todos os pares de vértices. O caminho mínimo de um vértice para todos os outros do grafo, para todos os vértices. Então, o que você poderia fazer é rodar Dijkstra N vezes, né? Uma rodada de Dijkstra te dá o caminho mínimo de um vértice para todos os outros. Se eu rodar Dijkstra em cada vértice, eu vou ter o caminho mínimo de todos os vértices para todos os vértices. Muito bom. E, além disso, a gente quer resolver esse problema num contexto onde os pesos das arestas podem ser negativos. Então, Dijkstra tem uma limitação, que a gente comentou aqui, que ele só funciona quando grafos têm pesos positivos nas suas arestas. E por que Dijkstra falha, né, quando você tem pesos negativos? A razão é porque Dijkstra implementa o algoritmo guloso, e o algoritmo guloso ele é míope, né? Ele não considera o que vai acontecer no futuro, ele não revisita vértices que já entraram no conjunto de vértices explorados. Então, uma vez que Dijkstra fala, né, esse aqui é a distância para esse vértice, isso não vai ser revisitado ao longo do algoritmo. Bom, então você pode estar pensando, e se eu transformar o grafo com pesos negativos num grafo com pesos puramente positivos? Por exemplo, somando o módulo do menor peso negativo em todas as arestas do grafo, né, no peso de todas as arestas do grafo. Será que isso vai funcionar? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Então tem aqui um grafo com peso negativo e eu estou olhando para o menor caminho simples, né, entre alguns vértices. Então vamos começar no vértice 1 e olhar o menor caminho entre o vértice 1 e 2. Então o menor caminho entre 1 e 2 é o caminho 1, 3, 2, que tem peso 2. Repara que isso é menor, né, do que a aresta 1, 2, que tem peso 3. O menor caminho entre o vértice 1 e 3 é o caminho 1, 2, 3, que tem peso 1. E repara que isso é menor, né, do que o peso da aresta 1, 3, que tem peso 4. E por último, né, o menor caminho entre 1 e 4 é 1, 2, 3, 4, e esse caminho tem custo zero, né, a soma dos pesos é zero. Bom, se você rodar Dijkstra nesse grafo, a partir do vértice 1, você vai encontrar que a distância entre 1 e 2 vai ser a aresta 1, 2, que tem custo 3. Ok? Se você somar o módulo do menor peso, que é menos 2, né, em módulo dá 2, em todas as arestas eu vou ter esse grafo de baixo. Então esse grafo de baixo só tem pesos positivos. E se você executar Dijkstra nele, a partir do vértice 1, o que você vai encontrar é que o menor caminho entre o vértice 1 e 2 vai ser novamente a aresta 1, 2, que tem custo 5. Então não funcionou, né, essa ideia de somar o módulo do menor peso em todas as arestas. E a razão é porque o algoritmo guloso que o Dijkstra implementa, ele é míope, ele não revisita os vértices. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho dessa ideia de grafos com pesos negativos, e você pode estar achando que isso não existe, né? Poxa, pesos negativos, o peso no grafo não representa uma distância ou um tempo, e essas, né, quantidades são sempre positivas? E a resposta é não, existem contextos reais onde grafos com pesos negativos aparecem. Por exemplo, num grafo onde os vértices são ativos financeiros, e você tem transações entre esses ativos, e numa transação você pode ganhar ou perder dinheiro. E eu posso representar isso com pesos positivos e negativos nas arestas que codificam as transações. Você pode pensar num motorista viajando entre diferentes cidades ou diferentes bairros, e ele pode ter que pagar pedágio para passar numa certa rodovia, perdendo, né, dinheiro. Então,
ganhando quando ele não passa e perdendo quando ele passa. E por último, você pode exemplos de modelagem de reações químicas que liberam calor. Algumas reações consomem calor e algumas reações liberam calor. Então, eu poderia codificar isso com pesos negativos. Então, são 3 exemplos bem concretos, bem reais, onde grafos com pesos negativos aparecem, para motivar, né, a gente a buscar o algoritmo para esse tipo de cenário. Bom, uma coisa importante são ciclos negativos. Tá? Um ciclo negativo é um ciclo onde a soma dos pesos das arestas do ciclo me dá um número negativo. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, né, eu tenho um ciclo 1, 2, 3, 1, e se eu somar o peso das arestas desse ciclo, eu vou ter o número menos 2. Bom, por causa disso, o custo do menor caminho não vai estar muito bem definido. Se eu considerar caminhos não simples, né, que eu posso repetir vértice, eu posso ficar nesse ciclo várias vezes, diminuindo e diminuindo e diminuindo o custo do caminho. Então, nesse caso, a gente diz que o menor caminho não está definido. Então, o caminho mais curto, num grafo com pesos negativos, só vai estar bem definido quando o grafo não tiver ciclos negativos. Então, quando o grafo não tem ciclos negativos, aí sim, todos os caminhos mínimos estão bem definidos. Muito bom. Então, agora vamos considerar grafos com pesos negativos, ok? E pensar em distância, como a gente vem pensando, né? Como sendo a soma dos pesos das arestas do caminho. Então, o primeiro problema é calcular a distância entre todos os pares de vértices. O segundo problema é calcular o caminho mínimo entre todos os pares de vértices. Repara que no primeiro problema eu quero um número, no segundo número eu quero um caminho. E no terceiro problema é detectar se tem ciclos negativos no meu grafo. Okay? A gente vai assumir esse terceiro problema agora e a gente vai resolver ele no final da aula. Então, algoritmo para resolver esses problemas. Me dá um algoritmo que resolve esses 3 problemas. A gente vai resolver esses problemas utilizando uma técnica chamada programação dinâmica. Na aula passada eu comentei sobre técnicas para construção de algoritmos, né? Técnica gulosa, e na aula de hoje a gente vai falar sobre essa técnica de programação dinâmica. Então, essa técnica ela é baseada na análise e na decomposição do seu problema. Você tem que decompor o problema em problemas menores. Então, a ideia aqui é construir uma recursão da solução ótima. Uma maneira de escrever o valor, né, da minha solução em função do valor da solução ótima para problemas menores. Um outro aspecto central da técnica é a memorização ou armazenamento desses resultados temporários, para não ter que recalcular as coisas quando necessário. Então essa técnica ela é muito fundamental e muito poderosa. E geralmente ela é difícil de ser empregada em casos gerais. Mas em alguns casos, como na aula de hoje, fica bem claro o que ela está fazendo e como que ela constrói a solução ótima. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode decompor o nosso problema em problemas menores para encontrar uma recursão que seja capaz de caracterizar, né, a distância, né, o valor ótimo, o comprimento do caminho mínimo entre 2 vértices. Então vamos começar pensando num par de vértices quaisquer I e J. O que é a solução ótima, né, para um par de vértices? Bom, a solução ótima é um caminho. E é um caminho que é o mais curto, né, para sair do vértice I e chegar no vértice J. Então vamos pensar que esse caminho é o caminho P, que sai do vértice I, passa pelo vértice V1, V2, V3, alguns outros, e termina no vértice J. Esses vértices V1, V2, etc., vão ser chamados de vértices intermediários. Importante notar aqui que I e J não podem ser vértices intermediários, porque senão teria um ciclo, né? E nós estamos trabalhando num grafo onde não tem ciclo negativo. Então, se I e J são intermediários, com certeza esse caminho não é o caminho mínimo. Então, pensa que existe um caminho mínimo que sai do vértice I, passa por um conjunto de vértices e termina no vértice J. Esse conjunto de vértices vão ser chamados de vértices intermediários. Agora, vamos olhar para esse caminho P e tentar falar alguma coisa sobre ele. Agora, considera o último vértice do grafo, o vértice de índice N.
Então, eu estou numerando, né, os vértices do meu grafo, vértice 1, vértice 2, até o vértice N. Vamos pensar nesse vértice de índice N, o vértice N. E aí, se você pensar sobre ele, tem duas coisas que a gente pode afirmar com relação a esse caminho P. Ou N pertence ao caminho P, ou N não pertence ao caminho P. Não tem outra possibilidade. Ou um dos vértices intermediários é o último vértice do grafo, ou não é o caso, né? Ou o último vértice do grafo não é nenhum dos vértices intermediários. Então, vamos ver o que a gente pode afirmar se N não pertence a P. Bom, se N não pertence a P, a gente sabe que esse caminho P, né, sai do vértice I, vai para o vértice J, é mínimo e não passa pelo vértice N. Então, eu posso pegar o meu grafo e remover o vértice N do meu grafo e ter um grafo com um vértice a menos, N menos um vértice, e esse caminho P vai continuar sendo caminho mínimo para esse grafo que tem um vértice a menos. Olha que maravilha, conseguimos diminuir o grafo de um vértice. Agora vamos pensar no caso que N pertence a P. O que a gente pode afirmar nesse caso? Bom, se N pertence a P, eu vou sair do vértice I, vou passar por alguns vértices intermediários, vou chegar no vértice N, depois vou continuar e chegar no vértice J. Muito bom. Então, como esse caminho é mínimo, eu posso quebrar o caminho P em dois pedaços, P1 e P2. O pedaço P1 vai de vértice I até o vértice N, e o pedaço P2 vai do vértice N até o vértice J. Agora, P1 e P2, eles também têm que ser caminhos mínimos, porque eu tinha um caminho mínimo, né, e cortei ele no meio. Eu cortei ele em cima do vértice N. E aí, o primeiro pedaço, com certeza, vai ser mínimo, e o segundo pedaço, com certeza, também vai ser mínimo. Porque se não fosse mínimo, o P que eu assumi ser mínimo poderia ser encurtado. Muito bom. Então, se N pertence a P, eu posso quebrar o caminho em dois pedaços, I até N e N até J. Ok. Agora, o que a gente pode afirmar sobre as distâncias, né? Bom, se P1 e P2 são caminhos mínimos, né? O que a gente pode falar sobre as distâncias? Vamos definir uma função D e J, que é a distância do vértice I até o vértice J. Tá? A distância do vértice I até o vértice J. Nesse caso, quando N pertence a P, a gente vai poder escrever que D e J é a distância do vértice I até o vértice N, mais a distância do vértice N até o vértice J. Além disso, o que a gente pode escrever, né? Que P1 é um caminho mínimo, usando como vértices intermediários o vértice 1, 2, 3 até N menos 1. O vértice N não pode aparecer como vértice intermediário de P1. Da mesma maneira, P2, né, é um caminho mínimo que vai de N até J, e tem alguns vértices intermediários, mas com certeza o vértice N não está entre os vértices intermediários. Então, os possíveis vértices intermediários também vão aqui de 1 até N menos 1. E, de novo, a gente conseguiu diminuir o problema de um vértice. Vai ficar bem claro agora a construção de uma recursão para encontrar uma fórmula para a distância. Tá? Beleza. Então, P1 e P2 são caminhos mínimos e a gente quer agora encontrar essa recursão. Como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente vai usar uma variável para indicar quais vértices intermediários estão sendo considerados na construção do caminho mínimo. Essa variável vai ser a variável k. Tá? Então, DIJK, repara que eu botei mais uma variável na minha função de distância, vai significar a distância de I até o vértice J, quando a gente considera os vértices 1, 2, 3 até o vértice K como possíveis vértices intermediários. Okay? Então, esse K está denotando os conjunto de vértices que podem ser intermediários entre o vértice I e J. E repara que D e N é o valor final que a gente quer encontrar. Por quê? Bom, porque vai ser a distância entre I e J quando eu considero todos os vértices como sendo possíveis intermediários. Então, o meu problema agora é encontrar uma recursão para essa variável DIJK. Muito bom. Bom, se o vértice N não pertence ao caminho mínimo, eu sei que a distância entre I e J
no grafo com n vértices vai ser igual à distância entre i e j no grafo com n menos 1 vértice. Okay? Porque eu não estou passando pelo vértice n. Então, nesse caso, dijn é igual a dijn menos 1. Se o vértice n pertence ao caminho mínimo, bom, então a gente sabe que dijn vai ser din n menos 1 mais dnj n menos 1. E esse n menos 1 aí, no final, é porque eu sei que o vértice n não pode ser intermediário de nenhum desses caminhos, nem do primeiro nem do segundo. Muito bom. Olha que maravilha, nós estamos escrevendo uma recursão para dij. Okay? Então, repare que eu tenho duas opções. Eu tenho a opção que o vértice n pertence ao caminho mínimo e tenho a opção onde o vértice n não pertence ao caminho mínimo. Qual das duas a gente vai pegar? Bom, a gente quer minimizar a distância, vamos pegar a menor das duas. Então, vamos definir dijn como sendo o mínimo entre dijn-1, que é o primeiro caso, e din-n-1 mais dnj-n-1, que é o segundo caso. O mínimo entre esses dois valores vai ser o valor de dijn. Então, repare que a gente conseguiu aqui construir uma recursão para essa variável, para essa função dijn. Muito bom. Eu posso generalizar isso, a gente fez para o último vértice do grafo, mas eu posso pensar nos k-vértices, os primeiros k-vértices e índices, como sendo os vértices intermediários. Então, considere o conjunto 1, 2, 3 até k, considere um par de vértices ij, e aí, de novo, a solução ótima, a distância, usando apenas esse conjunto intermediário. Então, eu estou restringindo aqui o meu grafo ao vértice i, ao vértice j e aos vértices de índice 1, 2, 3 até k. Eu estou procurando a distância para esse cenário. Okay? E aí, de novo, se o vértice k não pertence ao caminho mínimo, ao caminho mais curto, então a gente sabe que dijk vai ser igual a dijk-1. Se o vértice k pertence ao ótimo, pertence ao caminho mínimo entre i e j, então a gente vai poder decompor dijk em dois pedaços, dikk-1, dkj-k-1. De novo, eu quero o mínimo desses dois casos, então dijk vai ser o mínimo entre o primeiro e o segundo caso. Então, não tem nada de especial que a gente fez com o último vértice do grafo, a gente pode fazer isso com qualquer valor para cá. Muito bom. E agora sim, está claro uma recursão para decompor, para construir as distâncias. Muito bom. Então, vamos ver um algoritmo que computa isso. Nosso problema agora é encontrar esse dijn para todo par de vértices ij. Então, vamos ver um algoritmo iterativo para fazer isso. Tá? Então, aqui nesse algoritmo, é o algoritmo de Floyd-Warshall, que recebe como entrada a matriz de adjacência, a matriz A. E ele está construindo aqui uma matriz de 3 dimensões. Esse D aqui é uma matriz. Tá? A primeira dimensão são todos os vértices do grafo, 1 até n. A segunda dimensão são todos os vértices do grafo de novo, de 1 até n. E a terceira dimensão faz o papel dos vértices intermediários que eu vou poder usar. Okay? E aí eu inicializo o dij0 com a matriz de adjacência, ou seja, se eu não puder usar nenhum vértice como sendo vértice intermediário, os caminhos mínimos que eu vou ter são só as arestas do grafo. Pensa sobre isso. Se eu não posso ter nenhum vértice intermediário, os únicos caminhos mínimos que eu tenho são as próprias arestas do grafo. Okay? Inicializo também dii como sendo 0, okay? O custo de um vértice para ele mesmo é 0, e aí sim eu vou desenrolar a recursão. Para cada valor de k, de 1 até n, para cada valor de i, de 1 até n, para cada valor de j, de 1 até n, dijk, okay? Vai ser igual ao mínimo de dijk-1 e dikk-1 mais dkj-1. E acabou. Eu vou desenrolar esses loops e vou retornar a matriz d estrela n, a matriz que eu obtenho quando k é igual a n, que vai ser a matriz de distância entre todos os pares de vértices. Então, o algoritmo basicamente implementa a recursão
vai calculando de maneira iterativa a solução ótima. É um algoritmo muito elegante. Qual a complexidade desse algoritmo? Bom, eu tenho 3 fors aqui, né? For, todos eles indo de 1 até n. A complexidade é cúbica. Então, o tempo de execução desse algoritmo é n ao cubo. E a quantidade de memória dele, bom, eu tenho essa matriz D, que tem 3 dimensões. Em cada dimensão eu tenho, né, uma magnitude de n. Então, também de memória eu vou precisar de n ao cubo de memória. Então, é relativamente custoso, a gente vai ver como melhorar isso já já. Muito bom. Esse é o algoritmo de Floyd-Warshall, porque ele foi descoberto por Floyd e Warshall, 2 pesquisadores, em 1962, de maneira independente. Ele determina a distância mínima entre todos os pares de vértices do grafo e tem complexidade cúbica. E isso é bastante incrível, né? Por quê? Bom, porque o grafo pode ter n ao quadrado arestas, né, da ordem disso, e a gente está olhando para todos os caminhos entre todos os vértices. E repara que o número de pares de vértices que eu tenho também é n ao quadrado. Tá? Então repara que só para você imprimir todos os pares de vértices precisaria de n ao quadrado, porque eu tenho n ao quadrado de pares. Então a gente calcula, né, a distância entre todos esses pares com complexidade n ao cubo. Tá? Então é relativamente impressionante o que o algoritmo faz. E ele faz isso por causa da programação dinâmica. Aquela recursão que a gente montou foi o que permitiu a gente construir essa solução de maneira tão eficiente. Okay? Muito bom. Então a gente pode melhorar um pouquinho esse algoritmo, tentando reduzir o custo de memória de n ao cubo, que é muita memória, para n ao quadrado. Okay? Que também é muita memória, mas é da ordem do que eu preciso ter para poder anotar a distância entre todos os pares. Não tem como ter menos memória do que isso. Então a ideia aqui é manter apenas uma matriz de distância, em vez de usar várias matrizes, como nós vimos fazendo, né, uma pilha de matrizes, aquela dimensão, né, a terceira dimensão, usar apenas uma matriz, uma única dimensão, e atualizar as distâncias nessa própria matriz. Então está aqui a versão do algoritmo, que utiliza bem menos memória. O meu array D, a minha matriz D, tem apenas 2 dimensões, que representam os vértices, de 1 até n, ok? E eu eliminei a terceira dimensão. Repara que o algoritmo não mudou. Eu vou ter o for, k igual a 1 até n, e depois 2 fors para i e para j, ok? E agora o que vai acontecer é que d e j, né, um valor nessa minha matriz D, vai ser o mínimo entre d e j e d e k mais dkj. Tá? Então, a mesma ideia de antes, não mudou nada aqui. A única coisa que a gente está fazendo é sobrescrevendo a própria matriz D ao atualizar as instâncias. Tá? E aí você tem que se convencer que nada mudou, no sentido de que as contas que nós estávamos fazendo antes são exatamente as contas que nós estamos fazendo agora. Okay? Esse algoritmo ele computa exatamente o que o outro algoritmo que tinha essa terceira dimensão, na matriz D, computava. Okay? E a razão para isso você vai dar uma olhada, quero que vocês olhem, é que esses variáveis, né, o for, ele está sempre aumentando. Né? Então você nunca precisa mexer em algo que está muito para trás. Você sempre precisa só do último valor. Muito bom. Agora vamos voltar com o problema de ciclos negativos. Como é que eu detecto um ciclo negativo? Bom, a ideia aqui é, se o grafo tem um ciclo negativo, o custo para ir do vértice a ele mesmo vai ser menor do que zero. Bom, e no algoritmo de Floyd-Warshall, a gente atualizou a distância de i para i como sendo zero. E naqueles loops, nos fors do algoritmo, a gente atualiza todas as distâncias, inclusive a distância de i para o vértice i para o vértice i. Naquele loop, né, vai ter o caso onde i é igual ao número e j é igual ao mesmo número. Então eu vou estar considerando d e i, okay? Para todos os vértices i. Isso é considerado a cada passo do algoritmo K. E aí, se DIK mais DKI é menor do que zero, então eu vou ter um ciclo negativo, né? Porque eu consegui sair do vértice I em algum lugar, e voltar para o vértice I, isso foi negativo, então isso significa que o grafo tem um ciclo negativo. Então eu posso rodar o algoritmo do jeito que ele veio,
e ao final verificar, né, se D e I é menor do que zero para algum I. Se isso for verdade, então com certeza a gente encontrou um ciclo negativo no grafo. Muito bom. Então esse mesmo algoritmo pode ser utilizado, né, para detectar a presença de ciclos negativos no meu grafo. Bom, agora falta falar do caminho mínimo. Aquele algoritmo que a gente viu calcula só as distâncias, né? Como é que eu posso obter o caminho mínimo entre todos os pares? Então aqui a ideia é parecida com a que a gente fez com Dijkstra. Vamos manter uma matriz de pais para cada vértice I, J. Então I é o vértice de origem, eu vou saindo do vértice I, e J é o vértice destino. E aí pred e J é o predecessor, né, entre I e J, vai ser o pai do vértice J no caminho mínimo de I para J. Então eu vou sair de I, vou até o vértice J, eu estou interessado em quem é o pai de J nesse caminho. Então pred e J caracteriza esse vértice. Muito bom. E aí eu vou inicializar esse pred J com a matriz de adjacência e vou atualizar esse valor pred J toda vez que a distância entre I e J for atualizada passando pelo vértice K. Então repare que quando eu quebro o caminho mínimo, né, entre I e K e J, eu vou ter que atualizar o predecessor, o pai. Em particular, o predecessor de IJ, nesse caso, vai ser igual ao predecessor de KJ, porque agora eu estou usando, né, o caminho mínimo de K para J para chegar do vértice I ao vértice J passando por K. Então eu atualizo o pai nesse momento. Então repare que ao final do algoritmo eu vou ter uma matriz pred IJ que codifica, né, o pai de cada vértice quando você sai do vértice I e chega no vértice J. E aí com essa informação a gente consegue recuperar todos os caminhos mínimos entre todos os vértices. É só você começar do vértice I, ir para o vértice J, ver quem é o pai, depois ver quem é o pai, ver quem é o pai, ver quem é o pai, até chegar de novo ao vértice de origem, ao vértice I. Então toda a informação de caminhos mínimos vai ser codificada nessa matriz de pais. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. E a gente se vê na aula síncrona e aqui no vídeo na próxima aula gravada. Tchau, tchau.